Convido vocês a virem comigo me dizer qual fração do triângulo de vértices ABC foi sombreada nessa figura. Sugiro que antes você pause, tente resolver e depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma questão riquíssima porque ela nos permite falar aí das sevianas de um triângulo. Então, se eu tenho um triângulo qualquer, né, a seviana é qualquer segmento que sai de um vértice e vai para o lado oposto. Então, existem aqui infinitas sevianas aqui, né, quando eu pego qualquer vértice. Mas existem três sevianas muito notáveis na matemática. Uma delas me diz o seguinte, ó, quando eu traço um segmento saindo de um vértice e faço ele perpendicular ao lado oposto, esse segmento eu chamo de altura. Então é uma seviana famosa aí, a altura. Eu posso fazer para o outro lado também, ó, o segmento perpendicular. E se eu fizer também para o outro lado, ó, o segmento perpendicular, eu tenho que esse ponto de encontro a gente chama de ortocentro, né? Então quem que é o ortocentro de um triângulo? É o ponto de encontro das alturas do triângulo, ok? O triângulo obtusângulo sempre vai ter um ortocentro, né? O acutângulo nem sempre. Bom, essa é uma seviana famosa. Outra seviana famosa é se eu pego um triângulo qualquer, né, e divido o ângulo dele aqui, ó, ao meio. Faço a mesma coisa para o outro lado, divido aqui ao meio, e faço a mesma coisa para o outro lado, divido lá ao meio. Ó. Esse ângulo foi igual a esse. Esse aqui igual, eles não precisam ser iguais não, mas aqui de cima sim são iguais. E aqui, ó, se eu tiver esse cara igual a esse, todas essas sevianas dividiram o ângulo de onde elas saíram ao meio. Então elas são bissetrizes, né? São as bissetrizes. O ponto de encontro das bissetrizes a gente chama de incentro. Incentro do triângulo, ok? O ponto de encontro das bissetrizes. Então a gente falou de altura, falou de bissetriz, e agora a que nos interessa, né? O que acontece se eu pegar um triângulo qualquer, ó, e marcar os pontos médios dos lados, e unir o vértice ao ponto médio oposto. Cada vértice ao seu ponto médio oposto. Esse ponto de encontro a gente chama de baricentro ou ponto G do triângulo. Baricentro ou centro de massa do triângulo. Ok? Esse baricentro tem algumas propriedades, né? Essa seviana ela se divide aqui pelo baricentro na razão de 2:1. Mas isso não importa muito para nós não. O interessante para nós é o seguinte. O baricentro, ele dividiu o nosso triângulo em 6 triângulos menores. O que eu posso dizer da área desses triângulos? Porque é isso que vai afetar a nossa questão. Ora, eles são iguais. Curiosamente, cada área desse triângulo são iguais. Professor, mas os triângulos são diferentes, assim. Não necessariamente são iguais, né? Exceto se fosse equilátero. Mas as áreas são iguais. A gente consegue provar isso? Consegue, fácil, né? Facilmente, né? Observe o seguinte, quando eu tenho um triângulo, preliminarmente eu posso fazer o seguinte, ó. Quando eu traço uma seviana qualquer que seja, né? Pode até ser a mediana, né? Vamos pegar a mediana. Dividiu aqui, pronto. Você concorda que essa área, essas duas áreas são iguais? Por quê? A área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. Esses triângulos têm mesma base, e se você olhar, o segmento perpendicular saindo de C em relação a essa base, vai ser a mesma altura para os dois. Triângulos que têm mesma base e têm mesma altura, então eles têm mesma área. Porque a área é base vezes a altura sobre 2. Sacou? Então na nossa questão ali, para demonstrar, é bem simples. Porque eu posso chamar essa área de x, ora essa do lado vai ser x. Por quê, professor? Porque se isso daqui era a mediana, ó, ela dividiu isso aqui em duas partes iguais. Aqui também foi dividido em duas partes iguais. E aqui em duas partes iguais. Okay? Essas partes não necessariamente são iguais entre si, mas na mesma reta, sim. No mesmo lado, sim. Tá? Que aí é a definição de mediana, né? Ela dividiu o lado oposto em duas partes iguais. Olha só, mesma base, a altura será alguém saindo daqui perpendicular. Vai ser a mesma altura para os dois. Mesma base, mesma altura, tem mesma área. O mesmo vale aqui do lado. Ó, se eu chamar essa área de y, essa também é y. Porque eles têm a mesma base e a altura será alguém saindo daqui perpendicular. Vai ser a mesma altura para os dois. Mesma base, mesma altura. E aqui, por último, o mesmo raciocínio, né? Mesma base, a altura será alguém saindo daqui perpendicular, será a mesma altura para um e para o outro. Mesma base, mesma altura, então tem mesma área. Agora você nota que se eu pego a área do triângulo da esquerda aqui, ó, vamos dar o nome aqui aos bois, triângulo de vértices ABC, chamar esse aqui os pontos médios de PQR. Se eu pego esse triângulo da esquerda, o triângulo de vértices ACR, você concorda que a área dele, que eu estou representando com colchete, é a mesma desse cara da direita? Do BCR? Concorda que essa área é igual a essa? Por quê, professor? Vamos lá, ó. Mesma base. A altura será alguém saindo de C perpendicular. Essa altura será a mesma, tanto para o da esquerda quanto para o da direita. Tudo bem? Então, mesma base e mesma altura, essas áreas são iguais. Só que essa área ACR, quem é desse cara da esquerda aqui, ó? É 2y mais x, né? y mais x. Esse é 2y mais x. E a área desse cara da direita é z mais x. Então é 2z mais x. Se eu subtraio o x dos dois lados nessa igualdade e simplifico por 2, eu acabei de provar o quê? Que o y é igual ao z. Ou seja, essa área tem o mesmo tamanho dessa, que tem o mesmo tamanho dessa, que tem o mesmo tamanho dessa.
De igual modo, se você olhar para cá, ó, com calma, esse triângulo que está aqui, ó, ACP, ele tem a mesma área, estou representando uma área com colchete, ele tem a mesma área que quem? Esse cara tem a mesma área que esse, ó, o ABP, sim ou não? Vamos ver por quê? Olha só, o de cima, a base dele está aqui, o de baixo, a base dele está aqui, mesma base. A altura será alguém saindo de A perpendicular à base, será a mesma altura para os dois, mesma base, mesma altura, então eles têm a mesma área. É isso que está escrito aqui. Só que a área do ABP, que é esse ABP, que é esse de baixo, é quem? É 2x mais E. E a área do ACP, quem é? O horário do de cima é 2y mais E. Né? O Z com Z cancela, porque eu posso subtrair ele dos dois lados, e eu posso simplificar a igualdade por 2, e eu provei o quê? Que o x é igual ao y. Ora, o que isso aqui está me dizendo? Se x é igual a y e y é igual a z, então x é igual a z. E o que essas três coisas estão me dizendo? A tricotomia da igualdade. O que essas três coisas estão me dizendo? Está me dizendo que x é igual ao y, que é igual ao z. Pronto, eu posso chamar isso de S. Então todas essas áreas são iguais, ó, como queríamos demonstrar. Né? Se todas elas são iguais e eu chamá-las de S, como eu fiz ali, eu tenho quantos S aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6, né? 6 S. Cada um dele é S, 6 S. Então a área do triângulo ABC, né, ele é formado por quem? Por 6 S. 6 triangulinhos de mesma área, cujo eu denominei S. Ora, se eu simplifico isso por 6, eu acabo de descobrir o quê? Eu acabo de descobrir que S, na verdade, é quem? É 1/6 da área do triângulo. Ok? Então, cada triângulo desse, né, representa 1/6 do triângulo total. Pronto, nossa questão chegou ao fim. Por quê? Olha só, ele quer saber o que essa área achurada representa do total. Bom, a gente nota que foi dado na questão que esses dois segmentos são iguais. Né? Também foi dito que esses dois segmentos são iguais, então são pontos médios. Né? Então isso aqui é uma mediana, isso aqui é outra mediana. E a gente sabe que a terceira mediana, né, elas vão se cruzar no baricentro aqui, ó, no ponto G. E agora eu tenho 6 triângulos de mesma área. E a minha área S que foi pedida, ela representa o quê? A minha área S representa 1/6 do triângulo, porque cada um é 1/6, né? 1/6 do triângulo mais 1/6 do triângulo. Ora, 1/6 mais 1/6 é 2/6, né? 1/6 mais 1/6 é 2/6. Só que 2/6 simplificado por 2 é quem? É 1/3. Então a resposta da questão é: a área achurada representa 1/3 da área do triângulo total. É como se eu dividisse ele em grupos de 2 e peguei um desses grupos, né? Isso vai me dar 1/3, ou 2/6. Então essa é a resposta da questão. Simples assim.